alguém é bom ou ruim? Na verdade, se você pensar bem, ninguém é totalmente independente dos outros. Só se você tiver construído a sua própria casa com os materiais feitos por você mesmo. Os tijolos, as telhas, as janelas, etc. Se você cultivar toda a sua comida, tiver fabricado suas próprias panelas e talheres, der fim a todo o seu lixo, só andar a pé, ou tiver fabricado você mesmo a sua bicicleta e os componentes dela, plantar e colher o algodão que você vai usar para fazer as suas próprias roupas, e por aí vai. Por outro lado, algumas pessoas são totalmente dependentes dos outros, ou porque não se esforçam nem para pegar um copo d'água, ou porque são incapacitadas de fato por alguma doença, um acidente, algo parecido, ou porque acham que são incapazes. Na verdade, é bom ter equilíbrio entre a dependência e a independência. A independência de uma forma saudável, que não é exagerada, a gente chama de autonomia. E a gente vê que até pessoas que não têm os braços e pernas conseguem aprender a serem independentes o máximo possível. Como fazer então para ser uma pessoa independente? Você se acha muito dependente de alguém? O que a Bíblia fala sobre o assunto? Lá em Gálatas, no capítulo 6, existem 2 versículos que parecem antagônicos, que são o 2 e o 5. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, pois cada um deverá levar a própria carga. Ué, é para cada um levar a própria carga ou é para uns levarem os fardos uns dos outros? Na verdade, é para você não se fazer pesado sobre o outro, leve a sua própria carga, mas se precisar, conte com a ajuda dos outros. Provérbios 13:4 diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Tem gente que é dependente por preguiça, e esse nunca vai ter os seus desejos satisfeitos. Já o diligente, aquele que coloca a mão na massa, que corre atrás, esse sim alcança praticamente tudo que desejar. Eclesiastes capítulo 4, nos versos 9 a 12 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Aí mostrando as vantagens de você não ser uma pessoa sozinha no mundo, ter sempre alguém com quem você conta. A importância de uns ajudarem aos outros. Só que aí fala num cordão de 3 dobras, lembra disso? É você, o outro e mais alguém. Quem será esse outro alguém? Vamos dar uma olhada em João 15, verso 5? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A 3ª dobra é Jesus. Conte sempre com ele para ajudar você. O que a gente vê na vida é que quando a gente nasce, a gente é alguém totalmente dependente dos outros. Senão a gente não consegue nem sobreviver para se alimentar, para se manter aquecido. E conforme a gente vai crescendo, a ideia é que gradativamente a gente vai ganhando autonomia, vai tendo cada vez mais capacidade de se virar sozinho. O bebê primeiro aprende a rolar, depois a sentar, a ficar em pé, a caminhar, até correr. Primeiro ele mama, depois ele vai sendo alimentado com a colher, aprende a segurar a colher sozinho, vai melhorando cada vez mais a sua habilidade, até que ele mesmo vai lá na geladeira, abre e pega o que ele quer comer. A gente vai aprendendo a tomar banho, a se vestir, a arrumar e limpar as coisas, os cômodos, a fabricar coisas, consertar coisas, ter profissões, ter hobbies. Eu sou uma pessoa muito curiosa e sempre gostei de aprender coisas novas. E eu sempre pensava, se outras pessoas conseguem, por que eu não posso conseguir? Quando você tem essa disposição, você é capaz de superar as suas próprias limitações, ampliando os seus horizontes. E uma grande coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu aprendi a ler. Para mim, um mundo novo se descortinou, porque aí eu tinha acesso a um monte de coisa que outras pessoas antes de mim descobriram e deixaram registrado ali, para que eu também pudesse ter acesso. E o meu pai, quando eu era criança, trabalhava numa editora. E os livros que tivessem com algum pequeno defeito, os empregados poderiam levar para casa. Por causa disso, eu tive alguns livros maravilhosos que foram os meus melhores companheiros na infância. E foi ali que eu aprendi um monte de coisa a respeito da vida, a respeito das ciências, de histórias da humanidade, mitologia, artes. Foi maravilhoso para mim. Aprendi também a escrever, a desenhar. A partir daí, o meu
primeiro vestibular foi para arquitetura, eu comecei esse curso, mas depois acabei mudando para outra coisa. E muitos anos depois, eu acabei retomando de uma certa forma, me formando em engenharia civil, estudei também agronomia, estudei paisagismo, fiz pós-graduação em paisagismo. Eu também aprendi a jogar queimado, porque eu via que todo mundo conseguia fugir da bola, agarrar a bola, lançar com força, mas eu não conseguia. E aí, durante um período de férias, eu fiquei o verão inteiro treinando dentro de casa, sozinha, só com um novelo de lã que a minha mãe tinha. Minha mãe fazia alguns trabalhos manuais com lã e ela tinha alguns novelos que eram grandes. Eu peguei o maior novelo que ela tinha e passei as férias inteiras arremessando aquele novelo na parede, agarrando de volta. E assim eu fui treinando arremesso e agarrar a bola. Quando as férias acabaram e eu voltei para a escola, eu tinha me tornado uma das melhores jogadoras de queimado dali. Quando eu larguei a arquitetura, eu fui fazer educação física. Eu nem era nada de destaque em esportes, mas eu me superei, aprendi tudo que é tipo de esporte, desde atletismo, natação, dança, ginástica rítmica, ginástica olímpica, que hoje em dia é ginástica artística, basquete, handebol, vôlei, judô, todos esses esportes eu aprendi na faculdade, eram coisas que eu não sabia fazer, mas eu aprendi, eu me superei. E um dos meus próximos projetos é aprender a surfar com meu marido. Eu aprendi a costurar também quando eu tinha 12, 13 anos, minha mãe me ensinou. Eu aprendi a usar um figurino para fazer minhas próprias roupas e a partir daí eu fui me desenvolvendo, até chegar ao ponto de eu mesma fazer o meu vestido de noiva e ficou bem bonito. Aprendi a bordar, fazer outros tipos de trabalhos manuais, aprendi a tocar piano, teclado, violão. Não sou nenhum virtuoso, mas consigo arranhar e tirar algum som dali. Aprendi a fotografar, comprando e lendo e praticando pela revista Fotografe Melhor. Eu comecei a comprar desde o primeiro volume e tudo que eles falavam ali eu ia tentando colocar em prática e acabei aprendendo a fotografar. Aprendi a fazer e a editar vídeos pro YouTube, aprendi maquiagem, aprendi a cuidar melhor da casa e eu tenho sempre novos projetos. Outro projeto que eu tenho é aprender a tocar guitarra com meu filho e vários outros. Como é que a gente pode mudar então? Primeiro, você tem que ter a consciência de que a verdadeira independência ou autonomia é quando você sabe se virar em toda e qualquer situação. Existe uma série chamada MacGyver que tem uma refilmagem que é bastante recente, mas a série original dos anos 80 era muito interessante, porque com um clipe de papel, com chiclete, com as coisas mais bestas que se tem, o personagem principal conseguia sair de toda e qualquer enrascada. E ele é conhecido como o mestre das gambiarras. Se você nunca viu, dá uma olhada na internet. Ser independente é se tornar uma espécie de MacGyver para as suas circunstâncias. Por exemplo, tendo uma casa equipada. Durante uma época da minha vida, eu achei que ter uma empregada seria a solução para os meus problemas. Mas ela chegava atrasada, às vezes faltava, e isso me trazia muito problema. E eu cheguei à conclusão que melhor do que ter alguma empregada, o pulo do gato era ter a minha casa totalmente equipada, com lavadora, secadora, micro-ondas, fogão mais moderno que eu pudesse, a melhor geladeira, e no fim das contas acabava saindo mais barato eu investir nos equipamentos do que no salário mensal de alguém. Ter a sua casa sempre limpa, com tudo organizado à mão, você sabendo onde tudo está. Essa limpeza pode ser feita por você ou por uma faxineira, o que for mais fácil para o seu contexto. E a casa só com o que você ama ou precise, porque quanto menos coisa você tiver, mais fácil vai ser sua vida, vai ser menos coisa para você administrar. Se você quiser dar uma olhada no vídeo sobre moradia, em que eu já falei a respeito disso, é saber fazer a sua comida, ou comprar pronta, ou contratar alguém que faça para você e deixe congelado. É ser independente também em termos de locomoção, saber ir para qualquer lugar pelos seus meios, a pé, de bicicleta, de transporte público, de Uber, de táxi, de carro, com você mesmo dirigindo. Mas tome cuidado, porque carona pode ser muito perigoso, principalmente com alguém que você nunca viu na vida. E a locomoção foi facilitada em muito por aplicativos como Google Maps ou Waze, inclusive para quem vai a pé. Eu uso direto quando eu estou em algum lugar porque eu não conheço direito. E deixa eu contar uma coisa para você. Há alguns anos o meu sonho era não ter carro e saber me virar só com transporte público ou a pé ou bicicleta. Só que eu li um livro em que a autora falava que a verdadeira independência não é essa, mas sim quando você não depende de um parente ou qualquer pessoa conhecida para levar você para lá e para cá, principalmente na terceira idade. E ela defende a ideia que é melhor você saber dirigir e ter um carro pequeno e econômico para você ser realmente independente, até para você fazer compras. E eu parei e pensei, não é que
tem razão? Então, mesmo que você não tenha carro, eu considero importante você saber dirigir. A minha irmã, por exemplo, não sabe dirigir por opção. E aí fica dependendo do marido dela todas as vezes em que precisa fazer compra de mercado ou ir para algum lugar onde o transporte público é deficiente. E isso não é bom. E eu, por exemplo, mudei a minha CNH de B para D. Fiz as aulas na autoescola com micro-ônibus, tirei a carteira, porque pode ser que algum dia eu precise dirigir alguma coisa maior. E aí eu não fico na roubada. Em termos de moradia, também é interessante que você tenha uma casa totalmente adaptada para quando você se tornar uma pessoa mais idosa. Ou se você sofrer algum acidente. Que a sua casa seja num local de fácil acesso, cercada por facilidades, comércio, ponto de ônibus, com elevador ou em andar térreo, que não tenha escadas, que tenha barras, que não tenha nada que dificulte a sua locomoção. Existe alguma coisa que você não sabe e gostaria de saber? Alguma coisa que você tem vontade de aprender? Hoje em dia é super fácil você aprender qualquer coisa pela internet. Antigamente você precisaria de um professor ao vivo ou de um livro especializado ou uma revista. Mas hoje em dia você tem a internet, que apesar de ter muita porcaria, também tem coisas maravilhosas. Até mesmo no YouTube. Leia tudo que você puder a respeito do que você precisa saber ou que você quer aprender. Livros, revistas. Veja vídeos também. O YouTube tem de tudo. Pergunte para quem sabe. Alguém que você conheça, que você poderia perguntar pessoalmente ou por e-mail. Depois tente fazer sozinho. Vá treinando até você conseguir. Até mesmo para você aprender a chegar em algum lugar. Lembra o ditado que fala que quem tem boca vai a Roma? Faça cursos. Tente sempre. Treine. Invente alternativas se você não tiver todos os recursos. Lembra que eu contei que eu aprendi a jogar queimado sozinha dentro de um apartamento? Nem bola eu tinha. Eu usava o novelo da minha mãe. Seja um MacGyver. E conte com o incentivo de alguém que acredite nas suas possibilidades, no seu potencial. Meu maior incentivador sempre foi o meu marido. Sempre. Foi por causa dele que eu fiz o meu vestido de noiva. Eu costurava algumas coisinhas, mas achava que um vestido de noiva, não, isso eu não seria capaz. Mas ele falava, você pode, vai, faz. E eu fiz. E ficou lindo. E saiba que Deus também pode te ajudar. Ele é o melhor professor do mundo, o mais paciente, o mais inteligente, que sabe fazer tudo e está super disposto a ensinar todo mundo que quer aprender. Experimente pedir, é muito bom. E além de ter alguém que incentive você, acredite você também que você pode conseguir chegar aonde você quiser, ultrapassando os seus limites. Muitos limites é a gente que coloca na nossa cabeça. Existe um poema de um autor chamado Manuel Bastos Tigre, chamado A Vitória da Vida, que fala assim: pobre de ti se pensas ser vencido, tua derrota é caso decidido. Queres vencer, mas como em ti não crês, tua descrença esmaga-te de vez. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. A força que te impele para frente é a decisão firmada em tua mente. Muita empresa esborou assim fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muito covarde tem capitulado antes de haver a luta começado. Pensa em grande e os teus feitos crescerão. Pensa em pequeno e irás depressa ao chão. O querer é o poder arquipotente. É a decisão firmada em tua mente. Fraco é aquele que fraco se imagina. Olha ao alto o que ao alto se destina. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre o que mais corre a meta alcança. Nem mais longe o mais forte o disco lança. Mas o que certo em si vai firme e em frente, com a decisão firmada em sua mente. O poder está todo aqui. Se você acreditar, você consegue. Você quer saber mais a respeito disso? Você pode dar uma olhadinha no livro Como Fazer Quase Tudo, do Reader's Digest, que é a mesma editora das Seleções. Esse é o melhor livro que eu conheço pré-internet para você descobrir como se faz qualquer coisa. Como pregar um botão, de Erin Brede, também é muito bom, com dicas do tempo da vovó. Mais ou menos nessa linha, você tem o livro Tiramanchas, de Nenzinha Machado Salles. Ali não tem algumas coisas mais recentes, como tirar mancha de caneta ou de hidrocor, mas tem algumas bem antigas, sobre os mais diversos tipos de frutas, por exemplo. Você pode encontrar também dicas muito boas nesse sentido no livro da Flávia Ferrari. Já falei do canal dela em outros vídeos, mas o livro dela é muito bom. Eu tenho e recomendo para todo mundo. Outro livro parecido, com muitas dicas muito boas, principalmente a respeito de organização da casa, é o da Rafaela Oliveira. O livro Dinheiro Pode Comprar Felicidade, da MP Danlivre, também é maravilhoso. Se você quer ter ideias boas para tornar a sua vida mais parecida com o que você sonhou que ela fosse. E A Segunda Vida das Mulheres também, de Cristiane Colange, que aborda aquela fase da vida
vida a partir dos 50 anos, em que ela fala a respeito de como você ser mais independente. Dê uma olhada também nos vídeos do YouTube. Essa é uma fonte maravilhosa para você aprender qualquer coisa. E um canal que eu posso indicar para você sobre como fazer qualquer coisa é o Manual do Mundo. E se você tiver curiosidade para você ter ideias a partir de coisas simples da sua vida, do seu dia a dia, dê uma olhada na série MacGyver, principalmente a antiga, dos anos 80. E na semana que vem, retomando a playlist a respeito de assuntos bíblicos, a gente vai falar sobre autoridade e submissão. Por que tantas pessoas querem dominar os outros? Como é que a gente deve reagir? Quer saber? Semana que vem a gente vê.